O genótipo, que é fundamental, logicamente, e lembrar que as sojas transgênicas há necessidade de um aporte melhor de manganês, e também o manejo do solo propicia suporte principalmente a déficit hídrico, basicamente o fósforo, o cálcio, o magnésio e o boro. É evidente que essas práticas bem conduzidas, através dos produtores, levarão esses aumentos de produtividade da soja. Então, nesse aspecto, nós vamos falar do manejo químico do solo e falar de adubação. Cristo, adubação é uma coisa elementar, uma coisa simples. A adubação, principalmente em termos dos macronutrientes primários, que são 75% importado, que é o NPK, a quantidade que eu devo colocar no solo é simples. É uma diferença do potencial genético da planta para aquela localidade, abatendo o estoque de nutrientes no solo. É evidente que planta em solos novos, eu vou começar com folhas largas, plantas que têm ciclo C3 de fotossíntese, que tem só um tipo de fotossíntese, que tem menor potencial produtivo. E é evidente que o solo, quanto mais anos de manejo, mais nutrientes ficam estocados no solo, principalmente os que sofrem fixação, como fósforo, como zinco e como cobre. Então, a adubação simplesmente é planta menos solo. Evidentemente que eu preciso fazer uma adubação efetiva, e no sistema ocorre uma competição entre a absorção pela planta e a competição. Então, você adiciona no solo fertilizante mineral, basicamente o mais caro, que é o NPK, e você espera que esse fertilizante dissolva, ou melhor, solubilize na solução do solo. Então, a planta não vai comer, a planta vai beber uma água salina com nutrientes solubilizados. E essa absorção, evidentemente, está ligada à transpiração, e a transpiração está ligada a clima. É evidente que culturas de safra têm maior potencial produtivo, porque tem água, tem luz e tem temperatura. Mas competindo com essa absorção, nós temos o sistema. Então, nós temos perdas de nutrientes na chamada lixiviação, e a lixiviação se aplica aos nutrientes que na solução do solo se comportam na forma aniônica, forma negativa, com maior lixiviação para cloro, boro, nitrato, sulfato e, por último, o molibdato. E a lixiviação sempre ocorre com carga zero, sempre ocorre acompanhada por um cátion trocável. E o cátion mais lixiviado, o cátion mais fácil de ser trocável é o potássio. Então, isso leva a uma preocupação em não perder nutriente por lixiviação. Então, em termos quantitativos, o nutriente mais perdido por lixiviação é o potássio. Lógico, porque eu uso cloreto. O cloreto tem 50 de K, ou 60 de K2O, e tem 47 de cloro. Numa relação atômica, praticamente uma relação 1:1. Como a planta não vai absorver o cloro semelhante ao potássio, a sobra do cloro vai levar esse potássio para ser lixiviado com carga zero. E do ponto de vista qualitativo, o nutriente mais lixiviado é o boro, porque ele ocorre numa espécie não dissociada com carga zero. Então, o boro é altamente lixiviado. Então, cuidados especiais devem ser dados principalmente ao potássio e ao boro. E para combater a lixiviação, como vocês sabem, nós precisamos ter maior retenção de água, maior retenção de cátions. E o que faz maior retenção de água? Matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Plantio direto. Então, a matéria orgânica aumenta a CTC potencial, eu preciso desocupar essa CTC potencial com a calagem para aumentar a CTC efetiva. Isso vocês já fazem. Em resumo, lixiviação, o nutriente caminha com a mesma velocidade da água para o fluxo de massa. No sistema, temos perdas. Que perda o quê? É mau uso do fósforo. O fósforo fica no solo, é chamada fixação. E a fixação se aplica principalmente ao macronutriente fósforo e aos micronutrientes metálicos. É evidente que para combater a fixação é semelhante ao combate da lixiviação, matéria orgânica. Isto é, a matéria orgânica vai criar camadas que separam o adubo mineral de contato com a argila, mantendo esse fósforo mais disponível. E também, com a prática da calagem, por aumentar a carga negativa, eu vou aumentar a repulsão do fósforo e esse fósforo vai ficar mais disponível. É evidente que essas práticas que favoreceram ao fósforo são prejudiciais aos micronutrientes metálicos, porque os micronutrientes metálicos precipitam em pH elevado, ou formam formas menos solúveis, o manganês forma forma 4, o ferro forma 3, e o boro é altamente pela matéria orgânica complexado. Isto é,
Esses nutrientes devem ser aplicados localizados no suco do plantio, porque eles caminham por difusão a curta distância. E é evidente que, quanto aos micronutrientes, é necessário uma complementação foliar devido à alta reatividade com o solo. A erosão ocorre com qualquer nutriente, e para combater a erosão, evidentemente, as melhores práticas são as práticas físicas, as práticas conservacionistas, mas o uso do calcário, o cálcio do calcário agrega o solo, agrega, como se fosse você querer agregar uma argamassa na parede. E o cálcio do gesso aumenta a permeabilidade hidráulica. Então, são meios químicos de combater a erosão. Nós não vamos discutir aqui o problema da volatilização, porque nós vamos falar em soja, e nós vamos ver que a soja não necessita de complementação de adubação nitrogenada, a não ser o MAP, evidentemente colocado no plantio. Então, toda vez que você vai adubar, você precisa pagar um pedágio para o solo que está colocado de fator F aí para começar essas perdas. E num sistema simplificado, como nós já falamos, os ânions, nitrato, sulfato e ácido bórico, o aproveitamento deles num solo mal manejado é de 50% a 60%. Como eles têm perda por lixiviação e por volatilização, normalmente se colocava 2 vezes mais a dose do que a planta necessita. E quanto aos micrometálicos e o fósforo que tem fixação, no primeiro ano de aplicação num solo argiloso, somente 20% a planta aproveitava, 30% no arenoso, eu colocava 3 a 5 vezes doses maiores desses elementos para compensar o problema da fixação. E no caso do potássio, a gente até foi um pouco modesto, de 100 quilos, 70 quilos aproveitado, 30 quilos lixiviado, a dose eu multiplicava por 1,5. Então, nós precisamos diminuir esse fator F. E diminuir como? Com práticas que permitam o uso do fertilizante de modo eficiente. O primeiro, logicamente, é fazer plantio direto, porque eu vou aumentar a matéria orgânica. Nem sempre é possível, então vamos fazer o preparo reduzido, que seria principalmente a subsolagem, e evitar o convencional. Fazer as práticas conservacionistas, escolher fontes de nutrientes mais adaptadas a solos tropicais e parcelar principalmente os nutrientes que têm fluxo de massa, que têm lixiviação, principalmente o caso do boro e o caso do potássio. Aplicação de acordo com a necessidade do solo, aplicação taxa variável, e fazer práticas corretivas como a calagem, como a gessagem e fosfatagem, que vão aumentar a raiz. Só um lembrete aqui, em relação à matéria orgânica, é impressionante. A soja, ou soja, como diz os gaúchos, aumentou a produtividade em 40%. E o principal fator, por esse aumento, segundo a Embrapa, foi o aumento do pH do solo, o quantificado pela resina, pelo MERT. E esse aumento de produtividade foi um aumento espetacular do fósforo orgânico. Então, esse fósforo ficou protegido de fixação. 40% de aumento de produtividade de soja. E quanto às práticas corretivas, nós vamos abordar aqui hoje, que são a calagem, a gessagem e a fosfatagem, por aumentar o sistema radicular, vai aumentar a absorção de água. E como a planta bebe água salina, vai absorver nutrientes. E para o sistema radicular efetivo, assim como no caso do ser humano, para formar seus dentes, seus ossos, é necessário fósforo e cálcio. Enquanto que no ser humano nós temos uma ligação com o cloro, Deus para as plantas pediu o boro para costurar o cálcio na parede celular. Então, boro é fundamental para o sistema radicular. E o magnésio para transportar açúcar das folhas para as raízes. Então, esses são os 4 elementos básicos para obter um sistema radicular adequado. Então, é um exemplo do CESP, soja manejada nesse sistema, manejada adequadamente em construir perfil do solo, teve sistema radicular abundante e sabendo que desse sistema radicular, 18% da água absorvida foram devida às raízes de 0 a 30 centímetros e a diferença, 82%, foi devido a raízes abaixo de 30 centímetros. Lógico, é fundamental a construção do sistema radicular, porque a planta vai suportar mais a déficit hídrico. Voltando agora no assunto inicial, nós vamos então querer fazer uma nutrição mineral adequada para a soja. É evidente que nessa equação, a nossa incógnita a ser quantificada agora é a planta. Eu vou perguntar para a soja, o que você precisa? Ela vai responder, eu vou precisar de atmosfera, como nós também precisamos, e vou precisar do prato de comida, que são os elementos minerais que vêm do solo. Quanto que eu vou precisar? Essa quantidade é determinada pelo nível de produtividade, porque nós temos o quanto por quilos de soja produzida. Quando eu vou aplicar? Eu vou aplicar o café da manhã, que são as práticas corretivas, eu vou aplicar
o café da manhã, o almoço, que é adubação de suco do plantio, e vou aplicar o jantar, que é adubação em cobertura, principalmente a foliar. E como que se come? Se eu tiver bem de estômago, vou comer via raiz. Se eu tiver ruim de estômago, vou comer via folha. E às vezes é necessário comer supositório através de via semente. Então é idêntico a um ser vivo, que a soja é praticamente igual ao ser humano. Então, quanto à pergunta o quê, nós sabemos que 95% da matéria seca da soja se deve aos macronutrientes CHO, que é do ar atmosférico, que em presença de luz realiza o milagre da fotossíntese, realiza a produção de grãos através do composto orgânico e purifica o ar através da emissão de oxigênio. Então, atmosfera. O Brasil tem atmosfera praticamente o ano inteiro. Por isso que o Brasil é imbatível, porque 95% da nutrição vem da atmosfera. E 5% seriam os minerais do solo. O solo deveria ter os macronutrientes, porque são exigidos em quilos por hectare. Aqui, os macroprimários, né, pela importância, que é o NPK, porque são os mais caros e são os importados, e os macros secundários, que são tão importantes como os primários, que a palavra secundária tem a conotação de preço, porque o cálcio e o magnésio vêm principalmente do calcário, e o enxofre de contaminação do super simples com enxofre, do sulfato de amônio com enxofre, e também do subproduto gesso. E os micronutrientes metálicos, com enfoque principalmente ao boro, aos micrometálicos, cobalto, cobre, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Isto é, o boro é o único que não é metal, que é um semimetal. E nesse aspecto, então, nós sabemos que tem que fornecer para a soja. A segunda pergunta fundamental é quando? E trabalhos feitos com soja de crescimento indeterminado mostraram que as sojas com alta produtividade precisam de 65 kg de N por T de grão, 13,3 kg de P2O5 por T de grão e 24 kg de K2O por T de grão. Mas eu não quero produzir um T de grão. Vamos estimar a produção mínima de 45 sacas de soja. E para produzir 45 sacas de soja, nós temos que multiplicar isso aqui por 4,5 toneladas. Então, no caso, por exemplo, desculpe, no caso do nitrogênio, o 65 multiplicado por 4,5 toneladas, nós vamos precisar de 290 quilos de nitrogênio que vai exportado no grão. Caramba! 290 quilos de nitrogênio seria o equivalente a 644 quilos de ureia, mas graças à fixação biológica, esse nitrogênio é dispensável. Só que para atingir 290 quilos de fixação biológica, temos que, vamos ver no próximo capítulo, fazer uma manipulação adequada. A soja, para produzir 4,5 toneladas de grãos, precisa de 60 quilos de P2O5. Simples. 13,3 vezes 4,5, 60. E o potássio, 24 vezes 4,5, 108 quilos de potássio. Então, isso ninguém muda, isso é pesquisa. A gente deve muito também, logicamente, ao Embrapa. Eu lembro com saudade do colega Esfredo, porque eu chamo Godofredo. Então, a gente ia muito em congresso, estava o Godofredo e o Esfredo. Bem, mas aí vem a pergunta, qual os níveis de nutrientes no solo para atender essa produtividade de 75 sacas? Então, se o solo tivesse 15 miligramas de fósforo por decímetro cúbico, na camada de 0 a 20, eu consigo produzir de soja 75 sacas. Se o solo tivesse, na camada de 0 a 20, 2 milimol de potássio, que corresponde a 0,2 centimol de potássio, que corresponde a 80 miligramas de potássio por decímetro cúbico, eu produziria 75 sacas de soja. Isso daqui é chamado de nível crítico. Se eu plantar num solo com essas condições, eu vou exportar um solo, mas eu preciso, então, atingir esses valores para pagar sempre essa exportação de nutriente. Então, esse é o conceito de nível crítico, seja para fósforo, seja para potássio. Tudo bem. Então, sabemos a parte de quantidade, principalmente no caso do NPK. No caso do enxofre, que não está colocado nesse slide, a soja vai exportar aproximadamente 24 quilos de enxofre por T de grão. Isso equivale a um torno solo de 12 miligramas por decímetro cúbico. Está definido. A terceira pergunta é quando eu vou pôr o nutriente. Lógico, eu vou fazer em pré-plantio as corretivas, suco do plantio, adubação basicamente do fósforo e de micrometálico, e em cobertura eu vou colocar os nutrientes que têm encaminhamento por fluxo de massa, principalmente se for o caso, o potássio e o boro, e também, logicamente, as adubações foliares. Isso associado, logicamente, à época de maior exigência. E a época de maior exigência está ligado antes do florescimento, isto é, quando existe a indução floral.
Então, no caso do soja, por exemplo, a pergunta quando, se for necessárias adubações complementares de potássio, de boro em cobertura, tem que ser até o V4. E a primeira pulverização foliar tem que ser também no V4. É evidente que quando eu falo no V4, por que V4? Porque existe indução floral. Aí que você vai potencializar a produtividade. E o manganês tem uma importância fundamental, porque o manganês quebra a molécula de água da clorofila, gerando hidrogênio para fazer composto orgânico e oxigênio para a renovação do ar. Então, o molibdênio é fundamental a aplicação nessa fase, e lembrar que nessa fase também aplico o glifosato, e evidentemente, se for uma soja de cultivo transgênico, logicamente que eu vou usar um manganês específico, um manganês quelatizado, que não reage com o glifosato. Tudo bem. E terminando, a última pergunta seria como aplicar esse nutriente. Evidentemente que macronutriente eu vou aplicar no solo. E também, obrigatoriamente, o micronutriente boro. Na folha, eu vou aplicar os micronutrientes metálicos, e quando eu falo metálico, significa zinco, cobre e manganês, incluindo também níquel, cobalto e molibdênio, e um cheirinho de boro. E também, nós vamos ver, na próxima aula, a fundamental, uma complementação de magnésio na folha. E na semente, eu vou aplicar o nicomo, ou comuni, como queira. Então, está definido a nutrição da soja. Outro problema agora é quantificar o solo. E como é que eu conheço se o solo é fértil ou não? Através de 3 princípios: diagnose visual, diagnose foliar e análise de solo, que é a segunda incógnita. Então, tudo começa, com a diagnose visual. Então, para ser problema de fertilidade, seja fertilidade deficiente ou de toxidez, sempre o sintoma de nutriente é geral. Cristo, mesma variedade, mesmo clima, mesmo manejo. Sempre tem um gradiente. O sintoma começa da folha velha para a nova, quando for deficiência de macronutriente primário e do magnésio, porque eles são móveis na planta, eles abandonam a velha para atender o filho, que é a nova. E no caso de macro secundário, cálcio, enxofre e micronutrientes, o sintoma é da parte nova para a parte velha, porque eles ficam praticamente imóveis no floema. E tem que ter simetria, isto é, o sintoma ataca da planta os 4 quadrantes. Visto isso, pegando um exemplo só rápido, né, porque são vários exemplos, que é o caso de hoje, aí tem uma deficiência de potássio em soja, uma foto espetacular do boletim da Fundação IMT atual, que os sintomas ocorrem em toda a lavoura geral, ocorrem da folha de bacheiro para a folha superior e ocorre nos 4 cantos da planta. Tudo bem, diagnose visual. Quando ocorre a diagnose visual, é tarde para corrigir o sintoma, porque a diagnose visual é um sintoma morfológico que foi provocado por uma alteração fisiológica. Daí também dispomos para conhecer o solo a diagnose foliar, que é uma análise de folha, uma análise de tecido, uma análise viva. Então, normalmente, se pega o terceiro ou quarto trifólio, sem o pecíolo, ou com o pecíolo, se for o terceiro trifólio, os resultados são semelhantes, início do florescimento, porque está bombeando mais nutriente da parte vegetativa para a parte reprodutiva. Daí, através desses valores, desses nutrientes, eu vou ter uma classificação muito bem estabelecida, principalmente pelos colegas da Embrapa, dos nutrientes classificados com o nível adequado. Então, eu tenho aqui esses valores. É evidente que quando essa análise ficou pronta, já passou o ciclo da soja. Então, vai servir para o ano que vem. Espera aí, não é só para o ano que vem. Vai servir também se a fonte que usei foi solúvel, sendo que eu não comprei coisas insolúveis, não comprei pedra. Então, o nutriente que eu apliquei deve estar aqui na folha. E, por último, também, desequilíbrios nutricionais. Por exemplo, muitas vezes, você fala assim, nossa, está faltando magnésio. Por que faltou magnésio? Porque você não usou calcário dolomítico. Mas eu usei, doutor. Mas não teve água. Teve água, doutor. Só que você usou excesso de potássio. Então, a diagnose foliar é um instrumento espetacular. Mas aqui no caso de hoje, o método mais barato, mais prático, que dá para fazer em qualquer época do ano, é a análise de solo. É evidente que tem uma retirada de amostra pelo produtor, uma análise de solo num bom laboratório pelo pesquisador, e uma interpretação e recomendação correta do pesquisador extensionista e a utilização da receita pelo produtor. Então, nessas fases, todas são importantes. Vai lembrar que em relação à amostragem de solo, pelo amor de Deus,
A época adequada dela é quando o solo está mais esgotado, após a segunda safra, se for o caso. E a profundidade de 0,20 e 20 e 40? Não invente esse negócio de 0,10, 0,5, porque todas as calibrações feitas pelos órgãos de pesquisa foram 0,20, 20 e 40. Não precisa fazer em 100% das áreas de 20 a 40, mas faz a amostra representativa. E, de preferência, essas amostragens, fazer na entrelinha, entre essa linha fictícia aqui do espaçamento central para linha. Mas como a soja tem até um espaçamento apertado e como as práticas corretivas eu faço em área total, nada contra fazer essa amostragem aleatória. Bem, então, respeitadas essas amostragens, 0,20, 20 a 40, nós vamos entender um pouquinho o conceito de nível crítico. Então, se eu plantar soja num solo que tem o teor de potássio e fósforo muito baixo, o potencial produtivo é de 0 a 70. Se for baixo, o potencial de 70 a 90. Se for médio, de 90 a 100. Então, 100 é chamado a possibilidade de atingir o potencial genético máximo da espécie em função do nível crítico do solo. Tudo bem. Então, no caso aqui, nós temos uma classificação de níveis críticos para fósforo disponível, chamado de fósforo lábil, de fósforo solúvel e de K trocável. Então, o nível que atinge o potencial produtivo de 91 a 100% de produtividade relativa é de 1,6 a 3 milimol de potássio. Cristo, vamos simplificar. Vamos pôr um nível médio aqui, 2 milimol de potássio. Vamos traduzir para vocês de todo o Brasil, 0,2 centimol de potássio. Vamos traduzir para o Mato Grosso, 80 miligramas de potássio por decímetro cúbico. Chega, nível crítico. E para P resina, para as culturas anuais, nós fizemos uma tabela mais atualizada e o nível crítico de fósforo pela resina é de 15 a 25. Vamos colocar aqui um nível crítico intermediário de 20, pela resina, que independe da textura. Bem, no caso, como o Brasil é um país continental, nada contra a adoção do MELISH, o MELISH, o nível crítico, o nível satisfatório num solo de textura arenosa seria 25, menos de 15 de argila, textura média 20, textura mais argilosa 12 e muito argilosa 6, porque o MELISH esconde fósforo porque é um extrator ácido. Você coloca num sistema que está o solo, que é uma amostra de campo, e se aplica sobre ele um ácido forte, 2 ácidos fortes diluídos, que vão abaixar o pH e vão esconder esse fósforo. Mas o que é interessante aqui? Para a classe de argila, de até 35%, o nível crítico do fósforo pelo MELISH é praticamente igual à resina. Então, independe se fizer MELISH ou se fazer a resina, até 35% de argila. Tudo bem. Então, por exemplo, eu estou construindo o solo à fertilidade. Eu preciso buscar, então, num solo muito argiloso, desculpe, um nível crítico pelo MELISH de 12, num solo arenoso de 25 e num solo pela resina em torno de 20. Isso é praticamente o MELISH igual à resina. Então, eu vou construir a fertilidade para atingir esses valores que nós falamos que vai ser possível produzir 75 sacos de soja. E a partir desses valores, eu só vou pagar da soja, que nós vamos ver daqui a pouco, a adubação de manutenção. Mas aí o enxofre e o magnésio? Cristo, o magnésio, o nível crítico, é 0,8 centimol de carga, que seria 8 milimol de carga, nada contra o valor de 1 magnésio centimol de carga, 0,8. O magnésio é nutriente também. E o enxofre, pelo amor de Deus, na camada de 0,20, o nível crítico é 10 miligramas por decímetro cúbico. Eu vou dar uma parada aqui, isso aqui é fundamental. Não pode mais os laboratórios expressar enxofre na forma de SO4, que o usuário desinformado vai querer transformar esse SO4 em S, se ele já é S. Então, quando ele vai fazer essa conta, erradamente, o enxofre vai ser reduzido pela conta em 3 vezes, porque um S é igual a 3SO4. Cristo, na análise solo, o fósforo está expresso como P, e o que você quantifica é H2PO4 menos, mas é P a expressão. O potássio é K+, mas a expressão é K. O cálcio e magnésio é mais, mas expressa em CAMG. E o enxofre, pelo amor de Deus, laboratórios, pelo amor de Deus, técnicos, usem S. E se vocês dividirem, já que um S é igual a 3SO4, vocês vão criar deficiência onde não tem. Então, pelo amor de Deus,
cobre os laboratórios, exija, porque o método é meu, estou falando que eu fiz, então falo com certeza. E quanto a micronutrientes, os níveis críticos são, que eu quero atingir no solo, 0,6 de boro, 0,8 de cobre, não importa muito ferro 12, manganês 5 e zinco 1,2. Isso pelo extrator de TPA. Os extratores usados, MELIS, os valores críticos, tirando o boro e a água quente, são similares, a não ser o zinco. Então, o zinco é 1,2 pelo TPA, o zinco pela Embrapa, ele é 1,6 e 1,6, e a Fundação MT puxou esse nível para valor mais elevados. Então, mas vamos colocar um valor médio aqui no 1,5, levando em conta a Embrapa e levando em conta o IAC. Então, eu vejo atingir esses valores. De posse de todos esses diagnósticos na mão, nós vamos então manejar o solo. E as práticas corretivas para manejar o solo são nessa ordem: a calagem, a gessagem, a fosfatagem, a rotação de culturas, ou culturas de cobertura, como queiram, adubação orgânica, se for possível, e a última coisa que eu penso é em adubar. Eu vou fazer práticas corretivas não para a planta, eu vou fazer para o solo, para aproveitar o aproveitamento do fertilizante mineral. É evidente que nesses itens aqui, depois da fosfatagem, nós vamos também colocar aqui, não coloquei, não devo colocar, que é adubação corretiva de potássio. Pelo amor de Deus, técnicos, não usem potassagem, é adubação corretiva de potássio, porque a adubação corretiva de potássio tem um efeito residual curto. Então, seria calagem, gessagem, fosfatagem, se for o caso, adubação corretiva de potássio, rotação de cultura orgânica e, por último, adubação mineral, seja via solo, seja via semente ou seja via foliar. Então, falando em calagem funciona, Cristo, por mesma quantidade de fósforo. Um trabalho antigo do fabuloso amigo de Djalma, que é químico, mas é um químico agrônomo. Foi colocado 200 quilos de P2O5, sem fazer calagem, essa foi a produção relativa de soja. Com uma calagem não plena, não adequada, foi 3,3 doses de calcário, produziu essa quantidade aqui de soja. E quando utilizou a quantidade recomendada de calcário, para a mesma dose de fósforo, a produção foi a mais elevada. Ou melhor dizendo, a calagem potencializa a absorção de fósforo. A calagem deixa o fósforo mais disponível. Pegando o exemplo agora da região de Cerrado, que é a região fabulosa, que a gente atua direto, principalmente na PMP, principalmente na Fazenda Santa Helena de Goiás, principalmente com o Guilherme Lopes, um pouco mais para cima, em Goiatuba, essa região mostrou respostas lineares ao uso de calcário e foi definida uma dose de 60% através da equipe da Embrapa, do Adilson e equipe. O milho respondeu mais. Então, a gente busca respostas tanto para a soja como para o milho. E por que essa diferença, Cristo? As folhas largas são menos eficientes em potássio. Elas precisam de 24 quilos de K2O para produzir uma tonelada de soja. O milho é mais eficiente, 6 quilos de potássio, 4 vezes menos. Só que daí a soja ela é mais eficiente em absorver cálcio e magnésio. E o milho é mais eficiente em potássio, mas menos eficiente em cálcio e magnésio. Então, são coisas da vida, coisas da genética. Então, a resposta, sim, positiva à aplicação da calagem, como, por exemplo, no estado de Goiás. A pergunta que fica, e o critério de calagem? Nós vamos usar de preferência o critério da saturação por bases, modificado por nós. Numa área de abertura, não tenha preguiça. Aplique calcário para corrigir 0,20 e calcário para corrigir de 20 a 40. Usando, logicamente, o V% da soja 60, do milho 70, que nós vamos buscar, a CTC do solo, que é o poder tampão, e pelo tipo de calcário, isso se for expresso em centimol de carga, como é a maioria do Brasil. Tudo bem. Área de abertura, calagem pelo V%. Daí, numa área de manutenção, saturação por bases, idêntico, só que eu vou aplicar na camada superficial, porque eu não vou incorporar jamais calcário numa cultura já estabelecida, num plantio direto estabilizado. Tudo bem.
Mas acontece que em áreas arenosas, com CTC abaixo de 5, por ter CTC pequena, às vezes a necessidade de calagem é mínima, mas não atende o nível crítico de cálcio e magnésio, que também são nutrientes. Então, em áreas arenosas, a de abertura visa atingir o nível crítico de cálcio e magnésio de 3 centimol de carga, mais a profundidade de 20 a 40. E na área de manutenção, o mesmo critério, só que a amostragem de 0,20. Para não ficar complicando, eu aplico esse critério, eu aplico aquele, aplico os dois. E também colocado observação, utilizar o critério que revelar a maior dose de calcário. E deixar bem claro, não importa a dose que der, cabe, é a última vez que você vai poder trabalhar nesse solo mecanizado. Então, faça a dose cheia que deu de calcário. E é evidente que o sucesso dessa calagem vai depender do tipo de calcário. Por quê? Porque o raio único do magnésio é muito maior, não tem muito, eu faço muito, gosto ou não gosto. O magnésio tem raio maior do que o potássio e cálcio. Então, não tem competição na absorção. Uma inibição competitiva pelo mesmo sítio de transporte. Então, usar, por favor, calcário dolomítico. E também lembrar que o magnésio contido no calcário é carbonato. O cálcio é carbonato de cálcio. E carbonato de magnésio, ele é pouco solúvel, tanto é que passa o refratário. O carbonato de cálcio faz o giz. E lembrar que o magnésio, numa planta normal, o fluxo de açúcar da folha, para os órgãos de respiração, seja a raiz, seja a semente, não importa o valor, 3,4. Quando usou o potássio, caiu por 50%, quando faltou o potássio, mas quando faltou o magnésio, caiu para 0,7. Então, o magnésio é o maior transportador de açúcar, de onde é produzido, que são os cloroplastos, para a raiz e para os grãos. Calcário dolomítico. Chega! Professor? Alô? Professor? Oi. Não sei se eu posso fazer uma pergunta já, que vem aí ao encontro do calcário, do que o senhor acabou de falar, para aplicar uma vez só, né, no início e tal. O Douglas Pelim, ele perguntou assim, ó, se o solo tem capacidade de receber 70% de calcário, de cálcio na CTC, dando uma dose de 12 toneladas por hectare, de 0 a 40, quando incorporo tudo, posso fazer isso? 12 toneladas por hectare? Se coube na fórmula, faça. F-A-C-A. Faça. Faça. E faça calcário dolomítico, pelo amor de Deus. Embora dolomítico caiu da legislação, porque já não usava nada. Agora, se ficar explicando para o agricultor dolomítico, calcítico, então, com mais de 12% de MGO, faça. Porque tem CTC para segurar. Está lá colocado esse slide, né? O Breda. No sistema sem limite de dosagem. No sistema estabilizado, Breda e colegas, plantio direto, aplicar 2,5 toneladas por vez, porque vai ser essa incorporação. Cristo, não é só 2,5, é 2,5 mais a diferença que está faltando, dividindo por 2, no mesmo ano agrícola, mas por vez 2,5. Não espere o outro ano agrícola. Então, sem incorporação. Bem, é evidente aqui o trabalho nosso no Orita, estamos incorporando, estamos aplicando o calcário na informação e estamos incorporando com a Iveca, paciência. É a última vez que eu vou mexer nesse solo. A Iveca. Daí fica a pergunta, Albreda. Eu quero fazer perfil, corrigir o solo na vertical. Eu quero volume de raiz em profundidade, eu quero suportar seca. E o colega de seu Castro já dizia, a soja precisa de 450 a 600 milímetros de água para produzir 75 sacas. Temos que fazer perfil. Então, você vai vir a pergunta, quais são as tecnologias disponíveis para fazer perfil de solo? Aplicar calagem por incorporação profunda e corretivo de alta reatividade. Na implantação, usa o gesso, que o gesso tem mobilidade do cálcio, através do sulfato, e o peso mecânico também vai ajudar o calcário a descer pelo peso mecânico do gesso. Plantas de cobertura com alta capacidade de formação de biomassa radicular, que não vai ser assunto de hoje, mas as melhores plantas de cobertura são a associação do milho segunda safra com braquiária, são o plantio de estilosantes
antes do plantio da soja, desculpe, e a sobressemeadura com mombaça. Vamos deixar para outro assunto. E também saber que os compostos orgânicos do plantio direto formam ligantes com carga negativa que vão levar para baixo o cátion bivalente e trivalente, dando mobilidade. E uma coisa importantíssima que nós vamos comentar é calcário e aplicando sobre calcário fertilizantes ácidos. O que é fertilizantes ácidos? O que tem nitrogênio e enxofre. O que tem nitrogênio ou enxofre. Tanto é que o sulfato de amônio, só para dizer aqui, é o fertilizante mais ácido que existe, porque ele tem 21 de N e 24 de S. Então, lembre que a matéria orgânica do solo, através da ação do calcário, ela vai respirar. Respirar quer dizer mineralizar. Então, a matéria orgânica, que tem um N proteico, depois ele vira amílico, ele vai formar amônio. Como apliquei em superfície, esse amônio muito pouco fica como amônio, muito pouco absorvido. Ele vai sofrer respiração e vai virar nitrito e daí nitrato. E na fase de nitritação, 2 amônios liberam 4H. Então, a aplicação do calcário, simulando aqui o MAP, por exemplo, o MAP tem um índice de acidez de 60. Isto é, toda vez que eu aplico 100 quilos de MAP, ele causa uma solidificação equivalente a 60 quilos de calcário com pH de 100%. Então, se eu usei calcário, use adubos ácidos. Use como fonte de fósforo, MAP, porque esse MAP vai solubilizar calcário. E também hoje tem tecnologia, que falamos além do nitrogênio, tem o enxofre, também tem o caso do enxofre elementar, e o enxofre elementar, que é inaproveitável na carga zero, ele é respirado, tem gosto para tudo, que o bacilo respira, ele libera ácido sulfúrico. Mas não existe ácido sulfúrico, que é um ácido forte, ele libera H com SO4. Essa acidez aqui vai também solubilizar calcário como um tipo de manejo de solubilizar esse produto. E simulando um plantio direto, uma planta em cima, logicamente, a aplicação do calcário em superfície vai aumentar o pH até 7 em água. E com isso vai faltar micronutrientes, principalmente os metálicos, principalmente manganês. E embaixo, o sistema radicular, que não está corrigido, vai ter baixa disponibilidade de fósforo e macronutrientes. Então, uma das alternativas hoje, além do que foi falado, matéria orgânica, além do gesso, seria aplicar adubos ácidos nos anos que eu aplico o calcário. E o adubo ácido é o MAP. O MAP é associado ao S elementar. O uso do S elementar. Quando eu falo S elementar, está bem claro. S elementar com bentonita. Bem, visto isso, a segunda parte... Professor, oi. O senhor falou aí, tem mais uma pergunta aqui, ó. O nosso amigo William Ávila, ele pergunta que lá no caso de Paragominas, que chove de 2.500 a 3.000 milímetros por safra, se não tiver deficiência hídrica da cultura, fazer perfil vai estimular a planta a produzir raízes profundas? Ou, como ela tem água disponível, ela vai ficar na superfície mesmo? A tendência, logicamente, isso acontece em Goiás, que a gente teve esse problema esse ano, que estava na época de vegetativa da cana, tinha água em superfície. Então, a raiz ficou preguiçosa, ela ficou em superfície. Daí, o veranico, ela não estava pronta para fazer raiz subsuperficial. Então, no caso de Paragominas, como nós estamos falando de um país continental, aí vai tender a ter uma superficialização das raízes, porque aí vai ter água e vai ter principalmente a matéria orgânica, porque a raiz da planta, logicamente, procura a matéria orgânica. Então, o efeito aí, nesse caso, de alta precipitação pluvial, não vai ser tão evidente esse efeito dessas práticas corretivas, visando o aumento de água em profundidade. Mas eu também preciso lembrar as consequências, que essas raízes também necessitam de nutrientes. Então, nada contra também você fazer um perfil de um modo um pouco diferente, sem tanta preocupação numa incorporação profunda, com as práticas corretivas para disponibilizar fósforo, para fornecer cálcio e magnésio, para disponibilizar molibdênio e também enxofre. Bem, a outra prática, não sei se vai dar tempo, desculpe, seria o gesso agrícola. Eu já englobei aqui o gesso agrícola, que é chamado de fosfogesso, que é o produto da fabricação de ácido fosfórico, bem como o gesso natural, que é a gipsita. É evidente que o gesso agrícola
tem mais umidade e tem contaminantes até positivos, que é o fósforo, que é o ânion, e tem também flúor, que é o ânion. E o gesso natural, de não ter esses contaminantes, vai aumentar um pouco o teor de cálcio e de enxofre, que é essa alma do gesso. Mas ambos têm ação semelhante. Estou tranquilo, tanto indicar o gesso agrícola, como indicar o gesso natural, em função da logística que a gente cita. Bem, a gente sabe que o gesso tem um comportamento no solo diferente. Assim como qualquer fertilizante, o gesso agrícola precisa solubilizar em água para ser bebido. Solubilizar quer dizer quebrar o cátion do ânion, e o gesso quebra, cálcio e sulfato. Só que o gesso quebra praticamente 30% e fica em superfície. Porque tem carga, tem onde segurar, na CTC ou na CTA. E 70%, por ter carga zero, não dissociado, ele vai para a subsuperfície. Isso aqui é um fator positivo, lógico. Você vê no caso do milho aí, por exemplo, com gesso 12% de raiz, 1%, 18% assim por diante. Tudo bem. Então, em função desse comportamento do gesso, ele tem duas finalidades: condicionador de subsuperfície e efeito fertilizante. Quando eu falo em condicionador de subsuperfície, é evidente o efeito fantástico. Uma raiz tradicional, uma raiz que faltou oxigênio, faltou energia para formá-la, uma toxidez de alumínio que formou uma raiz em taça, tem raiz em cima e embaixo, faltou raiz, e uma deficiência de cálcio. Então, o cálcio, como o colega lembrou aí agora de pouco, é o elemento-chave na formação radicular. Tudo bem. Então, nós falamos que aquela parte do gesso, que é o Palmeiras, que desce, né? Em subsuperfície, o ambiente está mais ácido, ele vai dissociar, ele vai trocar por alumínio e vai permitir colocar cálcio na CTC efetiva do solo, porque o cálcio e o alumínio são trocados, não na potencial, na efetiva. E libera alumínio para a solução. E a planta bebe, seria perigosíssimo. Só que esse alumínio é complexado pelo sulfato, formando um aniônico não tóxico. O que significa a palavra não tóxico? Não absorvível. Então, o gesso tem essa finalidade: aumenta cálcio e reduz não o alumínio, a saturação por alumínio. Lembre-se que é importante os laboratórios, pelo amor de Deus, explicar para os clientes que saturação por alumínio não é o cálculo igual da saturação por cálcio, magnésio e potássio, que é calculado em relação à CTC potencial. A saturação por alumínio é a relação de alumínio com a CTC efetiva, com a CTC trocável. Então, se eu pego um solo com alumínio em saturação, que tem, por exemplo, 30%, ele está ocupando 30% da CTC efetiva e 70% está ocupado por bases trocáveis. Então, cuidado com esse critério de entender alumínio. Bem, eu não diria esse título aí, o Breda. Oi. Tem uma pergunta aqui que o nosso amigo... Deixa eu falar, o nosso amigo Matheus HN fez. Ele perguntou assim: qual é o melhor calcário, o dolomítico ou o magnesiano? Eu já comentei que o melhor calcário é o dolomítico. O magnesiano tem somente 5 a 12% de magnésio e não é suficiente para fornecer magnésio adequado. Então, o melhor é o calcário dolomítico. Professor, antes da gente continuar aqui, eu vou avisar o senhor o seguinte: nós temos 10 minutos apenas, né? Eu sei que o senhor tem alguns slides ainda para passar e tem bastante perguntas. Eu queria que o pessoal colocasse aqui no Instagram um sinalzinho de joinha, se vocês topam, assim que acabar 1 hora, a gente deixar o Instagram cair e entrar de novo mais meia hora para a gente responder as perguntas e o professor encerrar. O que vocês acham? Se vocês fizerem um joinha aqui que vocês vão ficar, a gente continua mais uns 15 minutos, meia hora aí até o professor encerrar. Tá bom? Se vocês quiserem, a gente volta na próxima semana. Que a gente pretendia, Breda, acabar hoje as práticas corretivas, tá? Para ficar uma semana que vem, manutenção. Mas agora isso aqui é importantíssimo. Não está bem claro esse slide, o título dele. Seria características químicas e pedológicas de subsuperfície, de acordo com o colega do Prado. Então, vocês devem saber que vocês usam muito a agricultura de precisão e vocês não usam essa ferramenta fantástica que está colocada aqui. Nós temos aqui, Breda, solo eutrófico. O que é solo eutrófico? Chega.
Solo que tem saturação por bases maior que 50 no horizonte B diagnóstico. Solo mesotrófico, mais ou menos. Ele tem uma saturação por bases de 30 a 50% no horizonte B diagnóstico. O distrófico tem uma saturação por bases menor que 30. E de importância dos que estão colocados abaixo aí, eu ficaria mais com o solo álico, que ele tem uma saturação por alumínio maior que 50. Isso no horizonte de subsuperfície. Nós estamos adaptando isso para a camada de 20 a 40 em termos de características químicas do solo. Eu quero que o solo de 20 a 40 seja eutrófico. Então, se você plantar uma soja nesses vários tipos de solo, eu tenho lá o solo eutrófico. A produção máxima é 100. Saturação em bases maior do que 50. O mesotrófico cai um pouco. Saturação em bases de 30 a 50. O distrófico cai mais, saturação em bases menor que 30. E o álico aqui, saturação por alumínio acima de 50. Então, você precisa construir esse solo eutrófico, que nós fazemos nas nossas propriedades da assessoria. Como que eu transformo um solo álico em solo distrófico? Fornecer cálcio. Lógico, vai fornecer que cálcio? Cálcio do calcário e cálcio do gesso. É impossível ser com calcário. Como que eu transformo o solo distrófico em mesotrófico? Solo do calcário e solo do gesso. Como que eu transformo o mesotrófico em eutrófico? Cálcio do calcário. E como que eu mantenho o eutrófico? Cálcio do calcário. Então, você vê que o uso do gesso, ele está mais condicionado a solos distróficos, que tem uma saturação por bases menor que 30% de subsuperfície. Só para encerrar esse assunto, para a gente parar, Bueno, para fechar o gesso, é importante o seguinte: vamos fazer um diagnóstico para a palavra gessagem. Há dois diagnósticos. Um diagnóstico da Embrapa e um diagnóstico nosso. Eu vou fazer gesso quando a amostra de 20 a 40, supondo um horizonte B em termos pedológicos, tiver um cálcio menor que 0,5 centimol de carga, ou alumínio maior que 0,5 centimol de carga, ou saturação por alumínio maior que 30. Se tiver uma dessas três características, cabe gesso. Chega! O critério nosso é quando o V% for menor que 30, isto é, quando o solo for distrófico. E esse distrófico também, logicamente, vai abranger os álicos. Bem, então qual o critério que a Embrapa recomenda? A Embrapa recomenda o gesso pela textura. Tudo bem. Gesso em quilos por hectare, 5 vezes gramas por quilo. Como aqui a argila tem grama por quilo, se eu colocar em porcentagem que aumenta 10, que é para 100, desculpe, diminui 10, eu vou multiplicar por 50. E aqui a tabela mostrando aproximadamente as doses de gesso. Ninguém precisa usar a tabela. Basta colocar aqui a taxa variável, o gesso de acordo com o teor de argila. Isto é, quanto mais argila, mais cabe gesso, maior poder tampão. O critério que a gente tem usado com sucesso, principalmente na cultura da cana-de-açúcar, é um critério lógico também. Quando o V for menor que 30, de 20 a 40, eu quero que fique eutrófico. Quero que fique 50. Abate o existente, multiplica pela CTC de 20 a 40 e divide por 50. Por que por 50? Porque 1 T por hectare de gesso com a umidade natural que ele vem, eleva a meio centimol de carga. Na transformação aqui da fórmula, meio V100 dá 50. É outro critério. Mas é critério para subsuperfície. É evidente, o Nilson, se eu usar gesso nessas doses de gessagem, eu já forneci enxofre. Mas muitas vezes eu já acabei com o alumínio. O solo não é mais distrófico, mas tem o nutriente enxofre. Então, quando o S for menor que 10 miligramas por decímetro cúbico, de 0,20, e não precisou de gesso para a subsuperfície, eu posso também usar o gesso como fonte de enxofre. Então, como nós mostramos no início, chega, o que vê na análise de solo é S. Para de ser teimoso. Não é SO4, é S. Em função dos teores de enxofre, doses de gesso correspondente à dose de enxofre. Doutor, a gente está percebendo aqui que a dose de enxofre é superior, é muito superior aos 30 quilos que a soja necessita. Nós falamos,
que da dose total de gesso, 30% fica em superfície, porque as raízes estão mais superficiais. Por quê? Porque tem uma matéria orgânica, e 70% desce. Desce pelo efeito do calcário, que calcariamento é carga negativa, desce pelo efeito do fósforo, que o fósforo dissolve enxofre. Então, são doses de gestos adequadas para você fazer a manutenção. Então, terminando aqui, nós abordaríamos o item fosfatagem, mas para não ficar seccionado, eu vou deixar esse restinho do tempo para perguntas e vou deixar também essa sugestão sua, caso o pessoal tenha interesse, em fechar em fosfatagem no máximo em 20 minutos. 15 minutos, para depois também ter mais perguntas. Fica à vontade, os coordenadores, Nilson aí, Carlos. Pessoal, é o seguinte, então como nós combinamos, né, o professor Vitti vai continuar